Histórias, histórias, histórias do metrô Bahia. Quantas histórias você já viveu ou presenciou no metrô da Bahia? De que forma ele te ajuda a chegar em seu destino? Embarque em nosso vagão e conheça a série Histórias do Metrô, um podcast feito para compartilhar as viagens de quem teve a vida modificada por este meio de transporte. Esta é uma realização da CCR Metrô Bahia. Eu sou Lorene Fé e no vagão do terceiro episódio vamos bater um papo com a professora e engenheira civil Denise Ribeiro. Meu nome é Denise Ribeiro. Eu nasci e morei na infância na Península de Itapajipe. Inicialmente morei na Avenida Beira-Mar e em seguida minha família foi morar na Ribeira. Então realmente toda a minha vida de criança e adolescência nessa região. E em seguida vim morar na Orla, em Pituaçu, Patamares. Estudei, fiz engenharia civil e hoje eu atuo como professora universitária da Universidade Federal da Bahia e ensino, basicamente disciplinas das áreas de transporte e trânsito, que fazem parte do Departamento de Engenharia de Transporte e Geodésia da Escola Politécnica da UFBA. Denise conta que seu pai trabalhava em uma ferrovia e o interessante dessa história é que, coincidência ou não, ela acabou seguindo os mesmos passos profissionais dele. Meu pai, chamado Antônio Rovenar Ribeiro, mais conhecido lá na ferrovia como Rovenar Brasileiro, tá? Ele trabalhava na ferrovia na área do escritório de contabilidade, trabalhou um período na região de Piripiri, onde tem a estação de Piripiri, e depois ele veio para a calçada, e sempre trabalhando nessa área administrativa de contabilidade. Ele fez o curso de contabilidade e atuou na ferrovia nessa parte, tá? Uma grande felicidade para meu pai foi ele ver que eu, fazendo o curso de engenharia civil, meu primeiro estágio foi o estágio na ferrovia. Tá? Eu atuei durante 2 anos estagiando na rede ferroviária federal. Tá? E isso eu já vislumbrei que era o que eu queria. Certo? A gente sempre diz que transporte é uma cachaça, Enquanto a gente não conhece, nem sabe, mas quando a gente realmente vivencia, a gente não larga mais. Trabalhando com os trens do subúrbio ferroviário de Salvador, ela conta que contribuiu com importantes projetos sobre mobilidade e foi lá onde começou os primeiros contatos com a história do metrô. E eu diria que em 2010 foi o ano onde aconteceram coisas magníficas, dentro da minha experiência profissional. Atuando na calçada, no trem, eu tive a oportunidade, já com as estações do metrô construídas, eu participei do estudo sobre a acessibilidade para pessoas com deficiência. Certo? Então, nesse ano de 2010, junto com a engenheira Lavínia, a gente fez um estudo para adequar as estações para as pessoas com deficiência, que era uma exigência do decreto 5296 de 2004 sobre esse tema. Outra experiência também muito enriquecedora na minha profissão, ainda trabalhando lá no trem do subúrbio, foi acompanhar a chegada dos carros do metrô e acompanhar a colocação desses carros nos trilhos do sistema metrô. Então, observe que é uma continuidade da minha vivência com o trem e já seguindo para essa vivência com o metrô. A mobilidade urbana, ela faz parte de todo indivíduo, Todos nós precisamos nos deslocar. Agora, a forma como a gente vai se deslocar é que depende dos profissionais que planejam para facilitar esse deslocamento.
Então, em termos de importância, o planejamento integrado do transporte, ele é fundamental para que as pessoas se desloquem. A gente não pode pensar no automóvel apenas. O automóvel é um transporte conveniente, porém ele não é sustentável, certo? Então foi outra coisa que eu aprendi muito nessa minha vivência, a importância da mobilidade, ela ser uma mobilidade sustentável. E quem dá essa sustentabilidade é o transporte coletivo, tá? A bicicleta e o modo a pé. E que isso não consegue sozinho se não tiver o desenvolvimento urbano, ou seja, a localização das necessidades das pessoas. E quais são essas necessidades? Estudar, saúde, o próprio lazer, certo? O comércio, ou seja, o desenvolvimento urbano e o desenvolvimento de transporte tem de estar dentro de uma perspectiva integrada e sustentável. Realmente, um único meio de transporte não dá conta de nada. É preciso buscar alternativas viáveis e integradas. É importante que se diga que o transporte sobre trilhos é um transporte de massa. É um transporte para deslocar uma grande quantidade de pessoas, certo? Então, ele consegue atuar nos principais corredores de uma cidade. E por conta disso, ele não consegue chegar até os bairros. Então, o transporte sobre trilhos, ele tem de estar integrado com os outros modos que alcancem as pessoas, aonde as pessoas estão. Tá? Então, a integração com o ônibus, a integração com a bicicleta, a depender da localização da estação, até o modo a pé, que as pessoas consigam chegar nas estações. E como é que as pessoas chegam nas estações andando? Botando sinalização, com semáforos, com faixa de pedestre. Como professora da área de transportes na UFBA, Denise conta sobre o projeto em parceria com a CCR Metrô. O Embarque Online é um projeto da CCR. É bom que se diga que antes da pandemia ele era presencial, ele passou a ser online por conta da pandemia. Com relação aqui a nós da UFBA, né, do curso de Tecnologia em Transporte Terrestre, que é onde eu sou professora efetiva, tá? E ensino 2 disciplinas voltadas para o transporte sobre trilhos. Certo? E nessas 2 disciplinas eu realizo visitas técnicas para enriquecer a formação dos alunos. E com isso foi uma parceria que iniciou com a CCR Metrô de Salvador, através desse projeto. Então eu sempre solicitei essa visita nas áreas operacionais do metrô. Nesse momento da pandemia, que passou a ser uma visitação virtual, online, e que deu muito certo, porque a gente pôde abranger não só os alunos daqui da UFBA, como também alunos de outras universidades, de outras cidades. Nós conseguimos fazer uma divulgação com cursos da área de engenharia civil, da área de transporte, e a gente consegue uma quantidade de alunos e professores aproveitando essa grande oportunidade de conhecer o sistema metroviário de Salvador. Essa parceria com a CCR inicialmente foi bem espontânea, até por conta do meu histórico, né, que eu já trabalhava no sistema ferroviário, né, acompanhei os primeiros momentos, os primeiros carros sendo colocados nos trilhos, né, do sistema metroviário. E fui tendo alguns contatos. Lembra que lá no comecinho do episódio, Denise falou que o pai dela trabalhava em uma ferrovia? Então, será que ele ficaria feliz em andar de metrô? Meu Deus, como ele ficaria feliz. Ele ficaria andando, gente, de metrô, pra cima e pra baixo. Pra cima e pra baixo. Ele, no trem do subúrbio, nós morávamos nessa época no Rio Vermelho, ele ia pra calçada e andava de trem. Ele ficava passeando de trem e, com certeza, ele não alcançou o metrô. O metrô começou a operar em 2014, né? Ele já falecido. E eu pensei muito
em meu pai, em Antônio Rovenar Ribeiro, vulgo Rovenar brasileiro, que ele ia ficar andando nesse metrô o tempo todo. A nossa viagem fica por aqui. Até a próxima estação. Desembarque pelo lado direito do trem. Parceiro executor, Cipó Comunicação Interativa. A produção da série é do Coletivo Mojubá e do podcast Pele Preta. Locução de Lorene Fé. Roteiro e decupagem Miriam Santana. Supervisão de Rafael Santana. Captação de áudio de Marise Urbano. E edição de Evandro Cezinha.